Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou o Matheus Prata, estou ao lado do Diandro Mota, Fala pessoal, para falarmos sobre a atualização da diretriz de valvopatias da ESC, publicada agora no Congresso Europeu. Desde 2021 que a gente não tem uma atualização de uma grande diretriz de valvopatias novas, e agora a gente chegou com uma diretriz com grandes novidades, principalmente em relação às intervenções transcatéteres. E para isso, a gente tem um grande convidado, né, Diandro? isso aí, eu estou honrado aqui, Matheus, pela oportunidade de convidar um colega da cardiologia, que também é amigo, que eu tive o prazer de conhecer em 2014, ou seja, já são 11 anos aí de amizade, trabalhamos juntos no pronto atendimento do Hospital Israelita Albert Einstein, lá no Morumbi, e que além de ser um craque no futebol, também é um craque da valvopatia. A gente está honrado aqui de receber você, Vitor Emer, médico assistente da Unidade Clínica de Valvopatia do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Tem doutorado em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP. É professor colaborador da disciplina de cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da USP, fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia e o maior torcedor do Vasco da Gama desse país. Seja bem-vindo, Vitor Emer. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, com exceção do time, né? É um prazer estar aqui com vocês aqui, espero poder colaborar nesse bate-papo. Eu tô brincando com ele, Matheus, porque o Vitor é um torcedor apaixonado pelo Flamengo e talvez seja um defeito aí que eu conheço dele, seja esse. Tirando essa parte, é uma pessoa que vai ter muito para contribuir com a gente em relação a essa atualização da nossa diretriz europeia de valvopatias. E o que você sugere começar debatendo com ele aqui, Matheus? O que você achou de mais interessante na sua visão para a gente já começar a provocar o Vitor aqui? Diandro, como sempre, acho que a estenose aórtica ela é o grande foco, né? É o que mais tem saído do estudo, mais tem mudanças para a gente discutir. Mas as outras valvopatias, em especial a insuficiência mitral, ela ganhou algumas novidades muito interessantes que não eram contempladas nas diretrizes anteriores. Então a gente vai começar falando da estenose aórtica, da insuficiência mitral, e depois passar para o que teve de novo nas outras insuficiências, né? Nas outras valvopatias. Então, Vitor, para a gente começar, o primeiro ponto que a diretriz coloca é a mudança do corte etário, que antes a indicação de TAV era para acima de 75 anos com alto risco, o que já era discordante das diretrizes vigentes na época, tanto a brasileira quanto a americana, que era ainda mais agressiva, mas agora eles mudaram para 70 anos de corte. O que você acha que motivou os autores a mudarem? Você acha que lá atrás eles já se sentiram inseguros de ter deixado 75? Ou alguma coisa mudou de lá para cá para eles terem mais segurança de abaixar essa corte de 75 para 70 anos? Esse tema é bem interessante, né? Antes de falar da diretriz europeia em si, a gente tem que lembrar que a gente tem a nossa diretriz brasileira também, e é importante isso em válvula, porque muito que a gente vai discutir aqui da diretriz europeia talvez não se aplique na nossa população, né? Perfeito. E essa é uma das coisas. A diretriz brasileira já era 70 anos antes, né? A diretriz americana ela puxa um pouquinho mais para baixo, para 65 anos. Mas eles mesmos, os próprios autores da diretriz, eles falam que é complicado você querer taxar, colocar um número, né? Porque o ideal é a gente discutir expectativa de vida. E isso porque a válvula tem uma durabilidade, né? As próteses biológicas, como a TAV ela tem uma durabilidade. A gente sabe pouquinho da durabilidade, né? Uma média de 10 anos, talvez. Tem um estudo mais longo, mas a maioria dos estudos são muito curtos ainda. E já existem próteses que talvez durem mais, né? Com tratamentos específicos, né? Aquela resília. Então, talvez no futuro a TAV dure mais, mas hoje a gente ainda tem uma dúvida da durabilidade. E aí junta com essa discussão da expectativa de vida. Então, quando eu coloco 70 anos, eu estou colocando no mesmo balde, no mesmo grupo, aquele indivíduo rígido, sadio, sem nenhuma comorbidade, que faz musculação, joga bola, que tem 70 anos, provavelmente vai viver até os 90, 100, e aquele indivíduo com 70 anos, que apesar de ser baixo risco, tem outras comorbidades que às vezes agregam risco, mas não são contabilizadas, né, no Euroscore, STS. Então, às vezes esse indivíduo já teve um câncer de próstata, tem uma disfunção renal não tão grande, já passou por uma cirurgia prévia, tem uma grande limitação funcional, né, fragilidade que não é contabilizado. Esse indivíduo talvez não viva nem 10 anos. Então, a primeira grande discussão é essa, a expectativa de vida. Na própria Europa, em diferentes países, a gente tem diferentes expectativas de vida, né? Então, no leste europeu, a expectativa de vida é diferente do centro europeu, como nos Estados Unidos também, os estados do norte têm expectativa de vida diferente dos estados do sul.
E no Brasil, né? A gente sabe que, do ponto de vista socioeconômico, também impacta na expectativa de vida. Então, a gente tem dentro de cidades como São Paulo, por exemplo, expectativas diferentes dependendo de onde a pessoa mora, né? Exato. Então, essa é a grande complexidade. Acho que puxar para baixo não é dizer que a gente vai fazer TAV para todo mundo, mas permitir que eu tenha um indivíduo com 70 anos que não seja tão rígido e eu possa submetê-lo aí a um tratamento intervencionista menos invasivo. Acho que eu vejo isso com bons olhos, mas, mais uma vez, não é o uso indiscriminado do procedimento, mas é poder ter essa opção para um grupo de pacientes. Eu imaginei exatamente isso quando eu estava olhando as referências que eles colocaram, né? Porque quando eu fui ver a diretriz, eu fiquei me perguntando por que não era 70 anos antes, já que na mesma época a brasileira e a americana foram publicadas com idades diferentes, né? Para fazer essa possibilidade da TAV. E agora eles referenciam artigos que foram publicados mais recentemente, né? Que talvez deram mais segurança para eles, muito relacionados à durabilidade da prótese, como você comentou, né, Vitor? Tivemos resultados de 5 anos do Evolute, Low Risk e do Partney 3, que deixaram eles mais seguros, e do primeiro Notion, que avaliou 10 anos da durabilidade da prótese da TAV em comparação com a da prótese cirúrgica. Então, de acordo com a diretriz deles, esses eram os possíveis motivos. Mas a gente vê que, sim, na prática, a gente já esperava isso, né? Tanto que as outras diretrizes não contemplavam 75 anos. É legal. Inclusive, esse cutoff que você colocou, né, Vitor? Se a gente for parar para pensar, essas diferenças que a gente tem entre diferentes países, até mesmo dentro do Brasil, diferentes regiões, é o que justifica que você tem em alguns países classificação de idoso a partir de 60 anos e em outros a partir de 65, justamente porque tende a ter um padrão diferente em termos de o que é ser saudável, né? E esse tema de estenose aórtica é super interessante, porque se tem uma coisa que a gente debate lá e que veio à tona também nessa diretriz, foi o conceito de estenose aórtica assintomática como possibilidade de mesmo o paciente não tendo estenose aórtica com fatores complicadores, só de ser assintomático grave, ele potencialmente pode ser um candidato à terapia. O que você acha disso aí, Vitor? Esse é o mais polêmico de todos, né? Mais debatido aí. E a gente ainda tem nossas dúvidas sobre o real benefício, né? Então, tem alguns pontos que a gente tem que considerar. O primeiro é que ele tem uma meta-análise que embasa essa indicação, né? Que é uma indicação 2A. Mas é uma meta-análise, a impressão que nos dá que é uma meta-análise fraca, né? Aquele negócio do garbage in, garbage out, né? Os estudos, nesse caso, são muito heterogêneos. A heterogeneidade da meta-análise é muito grande. A população estudada é muito diferente nesses estudos que compõem essa meta-análise. E os desfechos também são um pouco diferentes. Então, são 4 grandes estudos, que é o Recovery Avatar, o Evolved e o Early TAVR. O Recovery e o Avatar são estudos cirúrgicos, ou seja, totalmente diferente, uma população diferente, né? Que são... muitos desses indivíduos tinham complicadores, tinham fatores prognósticos, eles não eram excluídos, ou seja, aquele indivíduo que já seria indicado, mas ele estava lá como assintomático, né? O Evolved, que é o outro estudo, que é um estudo negativo, que misturava TAV com cirurgia, nem foi para ver assintomático, ele foi para ver fibrose, mas ele foi incluído nessa meta-análise. E o grande estudo que puxou, né, que tinha mais de 900 pacientes, que puxou essa meta-análise para o lado positivo, que foi o Early TAVR, que era um estudo de TAV, né? Também totalmente diferente, né? A população. E aí os desfechos também foram diferentes, porque morte é morte, né? Mas morte não deu diferença, morte não houve positividade, os estudos não mostraram que tem benefício em prognóstico em relação à mortalidade. Mas em internação, por exemplo, você pega o Avatar. O Avatar em internação é se o cara internasse, tomasse diurético endovenoso ou droga vasoativa. O Early TAVR, internação não planejada, nos 6 primeiros meses, qualquer internação para fazer o procedimento era tido como não planejado. Então, por exemplo, você está lá, você está no estudo, no grupo controle, virou classe 2, você vai no consultório, falou, eu tô com classe 2, vamos intervir. Interna para intervir, isso era tido como desfecho. Totalmente planejado, mas era tido como não planejado. Estudo aberto, né? Então, estudo aberto. Bem sujeito a viés. Tem essa discussão aí do subtraction anxiety, né? Que é o indivíduo saber que... não foi pro procedimento. Tem um procedimento novo que está resolvendo o problema de todo mundo, que em vários pacientes você já faz, já tem o cunhado lá que fez. Estão fazendo, se eu falar que eu tô sintomático, né? Vou ser submetido também, né? Eu não sei nem se eu sou sintomático mesmo, mas eu tô um pouco mais cansado.
cansaço nas pernas, né? Então, totalmente, os desfechos também não são iguais, né? Então, a heterogeneidade da meta-análise é muito grande. E essa meta-análise que puxou toda essa indicação. E é uma indicação que não é uma indicação 2A. Quer dizer, é uma indicação 2A, não é uma indicação classe 1, né? Ou seja, dá impressão pra gente, nossa, agora assintomático vamos fazer para todo mundo. Não, é 2A. O que é o classe 1, que não está claramente descrito? Classe 1 é o tratamento que já existia, que é o segmento clínico desse indivíduo, né? Então, mas isso também não está claro na diretriz, né? Ela coloca 2A, ou seja, eu posso fazer. No lugar da vigilância ativa, né? Ela escreve isso. Ela não coloca como a vigilância ativa, como classe 1, no caso, é o que você está Mas comentando. É o tratamento padrão, né? É o que a gente tinha antes, né? Tentar extrair o sintoma ao máximo, que era o que a gente discutia antes, né? Será que esse paciente é realmente assintomático? Vamos colocar ele na esteira. Acho que esse é um grande controlado. Exato. Pesquisar os complicadores a fundo. Exato. E é difícil, né? Você realmente com a população idosa, você explorar bem esse conceito de ter ou não sintomas e que tipo de sintomas são atribuídos à valvopatia, não é algo tão simples como parece, né, Vitor? Na sua prática, assim, eu já escutei muita gente falando, estenose aórtica grave, assintomática não existe, é o paciente mal explorado. O que você acha disso? Acho que tá tentando generalizar, né? Mais uma vez. É verdade. Mas é aquilo, eu não tô dizendo que é totalmente errado você fazer uma intervenção precoce, não é isso que eu tô dizendo, mas existem pacientes e pacientes. Na prática clínica, é muito difícil a gente ver um indivíduo que está acompanhando você no consultório, você põe ele no teste ergométrico, ele vai em negativo teste ergométrico, ele não tem disfunção, não é uma estenose aórtica crítica. É muito difícil esse indivíduo que se acompanha de pertinho, de repente ele virar um edema de pulmão e ir para o hospital. Isso não é o habitual, né? Pode acontecer? Tudo pode, mas... Ou seja, não é uma prática tão habitual a gente indicar a intervenção na válvula para reduzir sintoma, internação. Excelente. A gente reduz prognóstico, isso que a gente sempre fez. Mas tem indivíduos, aquele velhinho que não consegue fazer o ergométrico, já fica em dúvida. Talvez você possa usar outras ferramentas auxiliares, tipo, que não tem uma classe de recomendação nas diretrizes, tipo BNP, strain, fibrose na ressonância, ver outros dados que te façam sugerir que esse indivíduo já está tendo algum grau de remodelamento reverso, algum grau de lesão miocárdica. Então, assim, juntar fatores, né? Individualizar. Hoje eu tenho a possibilidade, pela diretriz europeia, né? De indicar mais precoce. Mas é isso, não é simplesmente indicar para todo mundo, é tentar reconhecer, é isso. Será que ele é assintomático mesmo? Não dá para pôr na esteira. Talvez valha a pena, então, intervir. E lembrando que na diretriz europeia é intervenção, não é TAV, né? Ele tá falando perfeito. assim. Por causa da meta-análise que englobou o cirúrgico. Exato. Também. Mas é isso, chegou um cara de 40 anos de idade assintomático, você já vai intervir mais cedo nele? É uma dúvida que deixa. Eles deixam aberto. Né? Sabendo da durabilidade das próteses e tudo mais, né? Ou deixar o paciente mais tempo anticoagulando. Exato. Se for uma prótese mecânica. Então, realmente... Mas pro lado bom, às vezes, dá margem para o julgamento clínico do médico, né? Às vezes ele acha que para o paciente X, igual você está comentando, Vitor, possa se beneficiar ele sendo assintomático. E, às vezes, pela dificuldade de achar os complicadores. E a gente não saber, na realidade, quais são todos os complicadores, né? Da vida, né? E exatamente, e você comentou uma coisa interessante, antes de seguir adiante, Matheus, saber explorar bem esse paciente, né, clinicamente, para tentar entender o que ele pode ter de informação adicional que me conduza a um raciocínio mais invasivo, em termos de indicar. Aproveitar que você, que é o nosso especialista aqui em intervenção, Matheus Vitor, tá sei lá, 7ª residência dele agora, na hemodinâmica dentro da estrutural. Eu que sou um ecocardiografista e você que é o especialista em decidir a vida desse paciente. Eu já vi alguns artigos, algumas publicações bem interessantes sobre o strain, o eco-strain, na avaliação de pacientes com estenose aórtica grave e que aparentemente são assintomáticos, como uma boa ferramenta para identificar quem é aquele que, apesar de aparentemente está indo bem, já tem uma queda do strain global longitudinal e poderia ser um candidato à intervenção. Qual que é a tua visão a respeito disso aí, Vitor? Acho que é uma ferramenta nova, uma ferramenta que pode ser utilizada, né? Quando a gente pensa assim, em indicar por uma ferramenta isolada, seria um complicador, né? Então eu preciso de muito dado, muito estudo. Então, por exemplo, fração de ejeção, já tem estudos gigantesco de fração de ejeção. Mas, por exemplo, tentaram mostrar fibrose no Evolved e não conseguiu. Qual que é sempre o problema, né? É N, precisa de estudos muito grandes para mostrar. E o strain tem esse problema também, né?
a variação do strain que ele tem numérica é pequena, então você precisa de um N muito grande para mostrar que um strain abaixo de 18, esse indivíduo vai ter mais evento. Mas na prática clínica é uma ferramenta a mais. Legal. A gente tentar nunca utilizar esse tipo de ferramenta que não tem grandes estudos randomizados, tudo, né? Evitar usá-los isoladamente, mas sempre pensar em associação. Porque também é isso, aquele vozinho que você citou do exemplo, ele já tem uma hipertensão, já tem uma hipertrofia, talvez por causa da hipertensão, já talvez tenha o strain diminuído por outros fatores, então pode ser vários confundidores. Mas você tem um estenose aórtica importante, você também tem um BNP mais alto, então a gente tenta somar fatores. Acho que é uma ferramenta a mais na individualização, mas é muito... A gente tem que evitar dicotomizar, né? Que nem a idade. 70 não é 70. É a mesma coisa. 18 não é 18, ou opera ou não opera. A gente tem que ver o paciente como um todo. Mas é uma ferramenta muito útil, que a gente cada vez mais vem usando. Eles citam no texto, né, da diretriz, eles falaram isso lá no congresso. Mas é isso, não temos estudo para corroborar e dar um valor de corte, que nem fração de ejeção, por exemplo. A fração de ejeção em assintomático menor que 50 eles colocam como classe 1 e os outros complicadores como 2A, igual o assintomático sem complicadores, né? E sobre os complicadores a gente teve algumas mudanças em relação às diretrizes passadas. Eles passaram a incluir a elevação de BNP em TPRO-BNP e calcificação valvar grave, que a gente já usava de maneira subjetiva para ajudar na indicação, e agora oficializaram como um complicador também, para te dar mais força para indicar o procedimento. Seguindo aqui na estenose aórtica, também teve uma mudança em relação à intervenção coronária percutânea na TAV. A gente sabe que quando a gente indica a cirurgia, toda lesão acima de 70%, a gente indica a revascularização ali no ato cirúrgico. Porém, no paciente que é para TAV, a gente não tinha resposta se o paciente se beneficiaria ou não da gente tratar essa doença que teoricamente era estável. Então, a gente teve o Notion 3, que randomizou esses pacientes e viu resultados positivos da gente intervir no paciente que tinha lesões acima de 90% ou maior que 70% com alteração de fisiologia, de FFR. Então, surgiu essa recomendação de revascularizar pacientes que iam para a TAV. Vitor, o que você achou dessa inserção na diretriz? Acho que é interessante, né? O principal ponto é que, assim, na cirurgia continua a mesma coisa porque a gente não teve nada de novo, né? E na TAV teve o Notion 3, né? Que trouxe essas informações. Já é um pouquinho do que a gente fazia, né? O Notion 3, ele pegava pacientes que eram muito críticos, né? Então, aquele paciente que tem uma lesão, 90%, talvez seja um paciente que você tem que tomar mais cuidado. Essa parte dos 70% com FFR positivo, eles nem colocaram na diretriz, né? Na análise que eles fizeram para inserção na diretriz, eles acharam que a maior taxa de evento é naquele paciente com mais que 90, então eles acabaram deixando de lado isso, e até é bem discutível fazer teste fisiológico no paciente com estenose aórtica, é importante, eles acabaram deixando isso de lado, mas é uma nova recomendação. Em TAV, usualmente se fazia tem tronco? Tem. Talvez esse cara tenha que tratar antes. Tem uma DA proximal? Talvez tenha que tratar antes. Esses caras foram excluídos do Notion 3, né? E aí essa informação a mais, que assim, se tiver outra lesão de 90%, talvez valha a pena tratar. E uma outra resposta que ele nos dá indiretamente, esse estudo, é que a gente não sabia se fazia antes, durante ou depois. É uma dúvida, né? Que sempre se teve, né? Porque você faz antes, você protege, mas você está fazendo uma angioplastia no paciente tensional aórtico importante. Você faz durante, talvez aumente o tempo aí de procedimento, porque às vezes um dos dois enrola e aumenta muito. Então, você faz angioplastia, vai fazer a TAV enrola, então aumenta muito o tempo. Fazer depois, às vezes, na hora que você faz o pace rápido, né, para implantar a prótese ou fazer um balonamento na prótese, na hora que você acelera o coração, fibrila ele para a prótese não ser cuspida, você pode ter uma isquemia. Então, ficava sempre essa dúvida dos possíveis problemas. E a maioria dos pacientes do Notion 3, quase 90%, eles foram submetidos à intervenção percutânea antes. Então, são duas indicações novas aí que traz pra gente. É um pouco do que já se fazia, né? Mas agora a gente faz isso com um pouquinho mais de evidência, né? Acho um comentário importante a respeito do timing, Vitor. Com o meu viés, né, da área de hemodinâmica, intervir no pós-TAV é mais complexo do que no pré-TAV. Com a prótese de TAV, dependendo da prótese, é até um pouco mais arriscado, né? A gente ter chance de enroscar o catéter no meio da prótese e até de não sair, né? Então, tem que tomar muito cuidado na intervenção
para o paciente com TAV, a gente tem que pegar catéteres diferentes, tem menos suporte. Então, para lesões complexas, é difícil. Então, talvez seja mais interessante em lesões complexas discutir fazer antes, apesar da mensagem do Notion ser tanto faz, né? Antes, durante ou depois. Acaba que no Notion a maioria foi antes. Foi né? antes. Acho que também é essa visão que se tinha, né? Porque era livre para o hematologista fazer o que ele quisesse. Ele acabou fazendo grande maioria, assim, quase 90% fazia antes. Então, acho que esse talvez seja o mesmo raciocínio, que a gente já tinha essa ideia de fazer antes, e aí ele vem e traz mais uma evidência para a gente poder fazer nossa Como prática clínico, clínica. na sua experiência, Vitor, você dá preferência para algum ou você deixa a critério do hemodinamicista quando você indica a TAV para um paciente que tem lesão coronariana? A minha preferência, óbvio que isso depende de caso a caso, né? Mas de uma maneira geral, a preferência é fazer antes também. Faz antes, tira o paciente, deixa uns 2, 3 dias, depois volta, né? Ainda mais quando os pacientes são mais idosos, têm mais comorbidades, né? Que aumenta o risco de ter a doença coronária. Então, a tendência é essa. Mas óbvio que tem caso e caso. Tem uma lesão de tronco e não sei o quê. Talvez faz junto, já aproveita. Não submeter 2 intervenções, 2 sedações. Então, vai ter caso a caso, mas a tendência é fazer antes. Muito bom. Que dá para seguir para insuficiência mitral, Matheus? Sim, perfeito. Legal. Insuficiência mitral talvez seja uma das queridinhas aí dos ecocardiografistas, né? Toda vez que a gente fala de insuficiência mitral, eu tento conversar com os residentes sobre a importância que o ecocardiograma tem para auxiliar o clínico, né, Vitor? Porque é muito diferente você pegar um laudo de um ecocardiograma que diga assim, presença de insuficiência mitral de grau importante, de um eco que descreve como que estão as cúspides, se tem tração, se não tem, se você tem uma dilatação atrial esquerda e junto com isso um anel mitral dilatado e que isso já te ajuda a pensar no raciocínio. Ou seja, a gente não pode jamais interpretar qualquer insuficiência mitral sem levar em consideração o mecanismo fisiopatológico envolvido. Daí a importância da gente lembrar que o aparato valvar mitral tem que ser muito bem avaliado na ecocardiografia para entender de onde vem o problema. Você pode ter um problema que está, de repente, na dilatação do anel mitral, você pode ter um problema que está relacionado à cúspide, você pode ter um problema relacionado à cordoália ou até mesmo ao músculo papilar. E a depender do que for, você vai ter que abordar de uma maneira distinta. E parece, né, Matheus, que isso está entrando agora na cabeça de todo mundo de uma maneira mais importante, a ponto da gente ter uma diferenciação em relação a um tipo específico de insuficiência mitral, né? Quando a gente está falando da secundária, em que a gente já pode pensar, será que é uma secundária de etiologia ventricular ou uma secundária de etiologia atrial? Né? Isso foi trazido à tona nessa diretriz agora, né, Vitor? Foi interessante que eles trouxeram essa diferenciação e tentaram nos ajudar com alguns parâmetros, né? Para falar, se tiver isso, fala mais a favor de uma, se tiver isso... Porque muitas vezes elas coexistem, né? Então, a gente vê muitos casos de insuficiência cardíaca, dilatou o ventrículo, a PD2 é tão alto, começa a dilatar o átrio, quando chega para você avaliar... Quem veio primeiro, né? Tem tudo já, né? E assim o contrário, às vezes começa com insuficiência mitral atrial e com o passar do tempo também o ventrículo começa a dilatar por causa da insuficiência mitral mesmo, né? O mecanismo da insuficiência mitral levando à disfunção. Então eles diferenciam isso, né? Insuficiência mitral atrial, que é a dilatação do anel. O átrio cresceu, dilatou o anel, e aí eu tive insuficiência mitral secundária a essa dilatação. E o ventricular, que é o problema do ventrículo, né? Em teoria, o anel deve estar normal ou próximo do normal, mas é isso, né? Na evolução, ele pode dilatar também. É isso, o paciente ou tem uma alteração segmentar, algo desse sentido. E toda essa ideia é pela indicação de intervenção também, principalmente a intervenção transcatéter, né? Que como ela vem ganhando cada vez mais campo, cada vez mais upgrades da intervenção transcatéter para esses pacientes com insuficiência mitral, e até o ecocardiografista gosta também, né? Porque o reparo ponta a ponta, quem vai guiando lá é o ecocardiografista, o procedimento do ecocardiografista, na verdade, né? É verdade. O hemodinamicista é só a mão do eco. Tem que valorizar, né? Em algum momento, né, Matheus? Pelo amor de Deus, pô. Com esse upgrade que tá tendo aí do reparo borda a borda, né? Que é o MitraClip, o Pascal. Então, são pacientes diferentes, né? Que as indicações são diferentes. Então, a gente tem mais dados hoje para indicar a intervenção no paciente com insuficiência mitral ventricular, né, do que no atrial. No atrial tem muito pouco, né? Eu achei que ficou muito legal essa abordagem, né? A gente estava começando a falar em M atrial nos últimos anos, mas não era contemplado na diretriz. Classicamente, a gente tinha a insuficiência mitral primária, as alterações
no aparato valvar, nos folhetos, cordoalhas tendinas, músculo papilar, que é a M primária que a gente indicava, intervenção cirúrgica, e a insuficiência mitral secundária, que normalmente a gente era aquela insuficiência mitral secundária à dilatação ventricular, alguma alteração segmentar, com o fenômeno de Tetring, e que a gente chamava de insuficiência mitral funcional e que não haveria benefício da intervenção no caso cirúrgica. E nos últimos anos, a gente teve o famoso embate, né, do COAPT com o Mitrefar, que é um episódio inteiro à parte, a gente discutiu os dois, mas que a discussão entre se valeria a pena eu intervir com o MitraClip no paciente com insuficiência mitral funcional secundária, a gente viu que existia algum tipo de paciente que poderia se beneficiar. Então, desde a última diretriz, a gente teve um novo trial, que alguns chamaram de trial de desempate, que foi o Reshape, que na verdade ele foi muito parecido com o COAPT, o mesmo tipo de paciente, e veio com resultados semelhantes, né? Que poderia se beneficiar de reduzir internações, eu fazer o reparo borda a borda da válvula mitral, que são os clipes mitrais. Vitor, o que você achou desse novo estudo ser usado como critério de desempate, principalmente que após ele a gente teve a meta-análise, obviamente, com esses 3 estudos, e que colocou como reparo borda a borda do paciente com insuficiência mitral secundária ventricular como classe 2A para os pacientes sintomáticos e refratários. O ventricular foi classe 1, né? Classe 1, desculpa, classe 1, eu né? falei errado, é classe 1 mesmo. Classe 1, né? O ventricular virou classe 1A, Classe né? 1, classe 1. Aí é interessante isso. Lembrar que, assim, tem um perfil de doente que é esse classe 1, né? Então, primeiro ponto, não é para todo mundo, não é toda insuficiência mitral que vai aparecer. É aquele indivíduo que é sintomático, porque o benefício do MitraClip, ou do Pascal, né, do reparo borda a borda, é sintoma. Então, ele tem que ser sintomático, não é classe 2, é aquela classe 3 ou 4. Refratário ao tratamento clínico, ou seja, eu otimizei o tratamento clínico, ele não melhorou, que esse que é o paciente dos estudos, né? Tinha uma doença coronariana, tratei, tinha que ressincronizei, fiz tudo o que tinha para fazer, ele continua sintomático, aí tá indicado o reparo borda a borda, né? Antes a gente só tinha o MitraClip, então a gente tá acostumado a falar MitraClip, né? Mas hoje tem também o Pascal, né? Grandes questões sobre isso, né? A meta-análise é uma meta-análise do Jack, né? Que primeira vez que eu discuti com os residentes, eu lembro que eu sentei lá e falei, tá vendo? Melhora só sintoma, tal, indica. E aí depois eu fui rever essa meta-análise para discutir outra vez e eu vi que tinha mudado algumas coisas, até da conclusão da meta-análise, né? Foram feitas várias outras avaliações, vários outros testes na meta-análise, né? Não vou entrar muito a fundo disso, mas hoje até se questiona, por causa desses estudos que estão lá, né? O Reshape, o COAPT, o Mitrefr, se realmente ela tem um benefício, né? Em um dos testes deu, no outro não deu, a heterogeneidade mais uma vez era grande, então existe essa dúvida. Mas, mais uma vez, né? É uma intervenção pouco agressiva, veia, né, venosa, né, uma punção venosa, furo septo endometrial, ou seja, é pouco agressiva, com uma ideia de melhorar sintoma. Então, não me oponho a fazer nesse grupo de pacientes. O que não pode é ter um uso discriminado, se colocando em todo mundo, mas é uma coisa, assim, interessante a se discutir, né, por causa dos dados até dessas meta-análises. Eu acho que vale muito a pena a gente... Essa discussão que você está trazendo, Vitor, ela é muito rica e eu gosto demais porque dentro do nosso instituto a gente tinha uma reunião tradicional, que agora ela é feita mais em setores específicos, sobre medicina baseada em evidências e você tentar entender primeiro se um estudo tem uma validade interna e se ele tem validade externa, que é para você poder generalizar o resultado. Então, acho que o que vai fazer a gente pensar a respeito disso aí, né, Vitor? Será que esse meu paciente está com essa insuficiência mitral, no padrão que eu estou pegando, ele tem achados ali, ele está mais próximo daquele paciente que nos estudos tiveram um benefício maior? Porque, querendo ou não, quando a gente vê o resultado de um estudo, Matheus, a gente está vendo um resultado que é obtido através da média, né? A média das pessoas. Você vai ter pessoas que se deram muito bem com aquele tratamento, assim como você vai ter pessoas que não se deram nada bem, outras que tiveram até efeito adverso, sem ter qualquer benefício. Então, esse raciocínio que você começou citando lá atrás da estenose aórtica, que não é só uma idade específica, 75, 70, que define, tem que levar isso para a nossa mesa de clínico, sentar, e por isso é importante ter essa visão crítica. Acho interessante, André, assim, falando nisso do perfil do paciente que pode se beneficiar ao reparo borda a borda do MitraClip Pascal,
a diretriz ela coloca diversos pontos do paciente que pode se beneficiar, critérios de elegibilidade e no material suplementar, ainda mais específico, critérios bem anatômicos se a chance de sucesso é baixa, média ou alta do reparo borda a borda. Ou seja, apesar do paciente incluir clinicamente todos esses pontos, ele tem que passar por uma avaliação anatômica para ver se realmente faz sentido o MitraClip ali para ele. Perfeito. E com relação ao tipo de paciente, o Diandro, eu lembro que quem me explicou o conceito de insuficiência mitral desproporcionada foi você, há alguns anos atrás. Tô velho então, hein, Matheus? Quando tava começando essa discussão aí de COAPT e Mitrefar, para tentar entender, né, eles surgiram com esse conceito do paciente que tinha menos dilatação ventricular, ou seja, ventrículos um pouco melhores, mas muita insuficiência mitral, mais do que os pacientes, por exemplo, do Mitrefar. Então, esse paciente talvez se beneficiaria da intervenção, desde que ele seja sintomático e refratário a todas as outras terapias. Como o Vitor falou, né? O benefício principal está relacionado a sintomas de reinternação frequente. A gente não está falando muito de mortalidade, mas isso é uma coisa que eu sempre falo aqui nos nossos episódios. Não é por isso que a gente não deve valorizar. O cardiologista tem uma tara por mês, né? Tem uma tara por morte cardiovascular, infarto, AVC, e esquece que às vezes para o paciente o que ele mais quer não são 3, 4, 5 anos de vida, mas é ter uma qualidade de vida minimamente razoável, né? Então acho que isso faz todo sentido. Mas eu acho que como é cardiografista, antes de passar adiante, não poderia deixar de passar quais são os critérios para você considerar a insuficiência mitral secundária atrial, de etiologia atrial, que eles colocaram isso de uma maneira bem objetiva. Colocaram critérios diagnósticos, né? Isso ficou bem legal. Exato. Colocaram diâmetro, né, anterior-posterior, maior que 30 e... o 5. 35, né? Isso. O raciocínio ele é bem simples. Eles querem dizer o seguinte, em última análise. Se eu estou falando que é uma insuficiência mitral secundária e a etiologia é atrial, eu estou assumindo que o ventrículo esquerdo não tem problema. Então, qual que é o critério? Primeiro, eu quero saber que o ventrículo esquerdo não tem problema. Então, você tem uma fração de ejeção que é preservada, 50% ou mais, e não tem alteração segmentar, para não estar correndo o risco de ter uma tração ali de uma cúspide. Pronto. Além disso, eu quero assumir também que meu paciente não tem dilatação de VE, porque poderia ser mais um motivo para estar tendo essa insuficiência mitral. Já vi, então, que o ventrículo esquerdo não tem problema. Agora vamos falar dos problemas que o átrio tem que ter. Então tem que ser um átrio dilatado. Nosso cutoff de volume atrial dilatado é de 34 para cima, ou seja... Aí que veio 34, né? Exatamente. O átrio esquerdo com um volume de 34 ml por metro quadrado para cima, ele é dilatado, então já tem que ter dilatação atrial. E como você bem citou, Vitor, tem que ter também dilatação do anel mitral. Ou seja, no diâmetro anteroposterior, a gente vai medir se der 35 milímetros para cima, ou seja, mais de 35 milímetros, a gente já vai ter esses 4 critérios, então, contemplados para dizer que é uma insuficiência mitral secundária atrial. Pura, né? Isso. Caso. Agora, lendo, me chamou a atenção algo que você começou falando, Vitor, que ali parece muito bem distinto. Poxa, é uma insuficiência mitral secundária ventricular ou é atrial? Eu, como real, cardiografista, né? Na vida real, meu amigo, eu pego ali, eu descrevo uma pancada de achado e falo, vamos agora tentar descobrir o que veio aqui primeiro, o ovo ou a galinha, e como é que eu vou classificar? Como mitral ou ventricular, ou atrial ou ventricular, ela é uma mista, né? Então, seria algo mais complexo. Nem sempre é tão claro assim, né? A maioria das vezes elas estão juntas, né? Assim, quantas insuficiência mitral na vida você viu que o átrio era menor que 34, né? Todas têm o átrio maior que 34. Importante ainda, então. Mas é isso, você não sabe quem que veio primeiro. E aqui, quando a gente trabalha no Sistema Único de Saúde, a gente vê muito caso mais avançado, né? O paciente já chega pra gente numa situação que quando ele tem aquela insuficiência mitral moderada, ventrículo pequeno, átrio meia boca, ele não vai, né? Não procura o serviço terciário, ele vai procurar quando estão pensando em reparo borda a borda, no cara já avançado e aí você fica naquela situação, né? Que é isso, a indicação do atrial no reparo borda a borda é 2B. E a cirurgia é 2A, ou seja, tendência mais jogando para cirurgia, né? Então aí a gente fica nessa, né? Enquanto que o ventricular é classe 1. Muda da água para o vinho. A indicação de intervenção, de acordo com a etiologia, a gente não consegue definir a etiologia, né? Não, e na cardiologia, a gente tem tanta coisa, cara, que colocam como um cutoff fixo ali. Exemplo besta aqui, indicação de CDI, em situações, vamos ler, fração de ejeção menor ou igual a 35%. Se um iluminado libera o eco com uma fração de ejeção de 36%, pronto, olha, 36, meu parceiro, agora você não pode não mais. Pode. Então, esse consenso é importante, né? Eu lembro de discutir com você uma vez,
num dos nossos plantões sobre manejo de paciente com insuficiência aórtica e como as indicações de intervenção única e exclusivamente baseadas em medidas, né, é passível de uma reflexão muito profunda. Você já pensou um paciente que está assintomático, Matheus? Não está sentindo nada, em teoria está indo bem, né? Nada é forte demais. Mas simplesmente faz um eco lá de rotina e não, olha, pelo seu eco aqui, essa medida está me mostrando aqui que você tem que operar agora. Não é tão simples assim, né, Vitor? Falo isso para vocês todo dia, né? Às vezes é isso. Ó, insuficiência mitral por prolapso, fração de ejeção de 59. É abaixo de 60, você vai operar. Você repetiu com outra cardiografista, vem em 61. Aí já não vou mais operar. Melhorei. É assim, né? É isso da idade, tudo que a gente está conversando, né? A gente discute a diretriz ela tenta ser muito numérica, né? Essa é a ideia da diretriz, te dá pontos de corte, porque também tem o outro lado. Às vezes a gente fala, mas 70 anos, tem que ver a expectativa de vida. Você consegue ver a expectativa de vida, numerar ela, falar? Não consegue, né? Então, a gente tem que ter coisas subjetivas para nos guiar, mas não deve ser nos prender a isso somente, perfeito, né? Perfeito. Tem que ser um guia, não pode ser uma algema, né? E eu acho agora, Matheus, que a gente passou pelos 2 cenários aí que são mais comuns no nosso dia a dia, né? Talvez. Estenose aórtica, insuficiência mitral. Atenção, né? Estenose mitral não teve tanta coisa assim que a gente pode chegar lá, mas eu acho que tá na hora de falar, geralmente, daquela válvula esquecida, né? A não mais esquecida. Não mais esquecida. Temos um episódio especial sobre a válvula que não é mais esquecida, né? A gente tem, ele inclusive... é bem antigo, inclusive. Né, tem que renovar. Tá na hora de renovar. E aí, Vitor, a gente teve agora na válvula tricúspide, não só a ascensão de terapia transcatéter, como também de indicação cirúrgica da válvula tricúspide. Quais foram as suas percepções sobre isso, da válvula tricúspide? Achei muito legal, assim, que eles trouxeram. Acho que o que eu achei mais legal, assim, particularmente, né? A parte cirúrgica, assim, é um pouquinho mais do mesmo, né? Se vai mexer na câmara esquerda, mexe na tricúspide também. Se é moderado, mas a anel tá grande, mexe na tricúspide também. Agora, o isolado, se ela é primário, a tendência é indicar um pouquinho mais precoce. Se ele é secundário, a gente costuma esperar que o benefício cirúrgico no secundário, se ela é isolada, só vou mexer na tricúspide secundária, é um benefício mais de sintoma do que de prognóstico, né? Então, o advento do tratamento transcatéter traz esse benefício, né? Se eu vou melhorar só sintoma, talvez valha a pena fazer com uma intervenção menos invasiva, né? Eu achei legal que eles colocam alguns, aí sim, né, alguns cortes, alguns parâmetros, né, ecocardiográficos e de manometria, que eles falam, eu posso fazer intervenção tricúspide, né, ou com aquela válvula que eles têm lá, a gente não tem aquele Evoque, né, que é uma válvula zona inteira, que você coloca a válvula inteira ali na tricúspide, ou com o reparo borda a borda. Então, eu posso fazer desde que ele não tenha uma disfunção ventricular significativa, nem HP significativa. Eles colocam lá alguns parâmetros ecocardiográficos, de FAC, de TAPSE, né? TAPSE menor que 10, FAC menor que 22. Então, isso é uma disfunção significativa. Eu não posso fazer, não devo, né? Não posso. A gente pode ser taxativo, né? Não devo fazer a intervenção, né? A chance de piorar o sintoma é maior. Eles põem de HP também, né? Que é resistência vascular pulmonar maior que 5, média de artéria pulmonar maior que 35. Então, eles põem parâmetros para a gente também contraindicar, né, a intervenção. Então, achei isso interessante. Ele cita a Evoque, que não é uma válvula que a gente tem aqui, mas achei que esse é um avanço, assim, que ilumina um pouquinho mais, né? Então, não é para toda a tricúspide também, tem que avaliar um pouco melhor o paciente. E, mais uma vez, benefício de sintoma. Então, ele tem que estar sintomático, né? Ele tem que ter sintomas refratários ao tratamento clínico para depois eu pensar nessa intervenção. A diretriz, ela traz esse ponto, né? Trazendo de novo em voga a insuficiência tricúspide da gente tratar e fala que classicamente a gente evitava intervir nas tricúspides porque a gente pegava eles em estágios muito avançados, justamente com a hipertensão pulmonar e a disfunção ventricular direita grave que pioram o prognóstico se eu fazer o reparo completo da tricúspide. E ele sugere, Vitor, um score, o uso do Tri-Score para te ajudar nessa tomada de decisão. Você tem usado no seu dia a dia? Qual que é a sua opinião de uso de scores assim, objetivos? É sempre uma ferramenta adicional, né? Que nem a gente usa o Score ou o STS. Quando a gente pega o Score STS, eles têm poucos pacientes com tricúspide isolada. Então, a validade deles para essa população é muito, muito pequena, né? E esse score, o Tri-Score, ele é um score direcionado para mortalidade cirúrgica na tricúspide. Então, ele traz um pouco mais de informação. Óbvio que
Quanto mais validação a gente tiver, melhor. Não tem um estudo específico para a população brasileira. Mas, independente disso, é mais uma ferramenta que a gente pode usar. Ele leva em consideração vários fatores aí de risco que vai dividir esse paciente com baixo, intermediário, alto risco de mortalidade cirúrgica, né? Então, ele é feito para cirurgia. Ele leva em consideração idade, sexo, uso de diurético de alça mais 120 miligramas, tem marca-passo, bilirrubina, vários fatores de ser direita. Acho que são 12 itens, se eu não me engano. E aí eu pontuo. Então, assim, mais uma vez, né? A gente evitar cut-off só, coisas isoladas só, mas é uma ferramenta a mais, traz mais informação. Talvez para eu contraindicar uma cirurgia e me auxiliar a indicar uma intervenção transcatéter. Mas ele é um score cirúrgico, né? Feito para ser um Euroscore STS da tricúspide isolada. Então, basicamente, a gente sempre tratou a tricúspide quando ia abordar as esquerdas, e agora surge a opção da gente ser direcionado para a insuficiência tricúspide, podendo ser abordagem cirúrgica quando ela for primária, e considerar o reparo borda-borda ou as próteses direcionadas, seja ortotópicas, que a gente não tem aqui, ou as heterotópicas, né, que elas nem são contempladas na diretriz, né, o trick valve, mas que surgem aí como opção para controle de sintomas desses pacientes. E passando adiante, Vitor, a gente teve um episódio recente aqui no Ciência Aórtica. Sim. Então, e a diretriz contemplou, a gente discutiu todos os estudos, os registros que mostraram a melhora dos resultados com as próteses novas, a melhora técnica das próteses STAV para a insuficiência aórtica, e com a possibilidade agora das próteses direcionadas com publicação da Line AR. Então, ela surgiu como indicação 2B. E aí eu queria trazer uma pergunta, Vitor, que eles trazem agora, que está ficando cada vez mais discutido, né? A presença da doença valvar mista, que é quando eu englobo várias patologias valvares juntas, e no caso da valva aórtica, quando eu tenho uma estenose aórtica moderada junto com uma insuficiência aórtica moderada, a diretriz agora indica intervenção nesses pacientes. O que você achou dessa indicação e se isso muda alguma coisa na sua prática? É interessante também, é uma coisa nova que não tinha antes, né? A principal indicação é essa da valvopatia aórtica. E existem alguns estudos, eles são todos observacionais, né? Que eles mostram que o prognóstico naqueles registros daquele paciente que tinha dupla moderada era igual ao daquele paciente que tinha só estenose aórtica importante ou insuficiência importante. E às vezes é até difícil a gente quantificar do ponto de vista ecocardiográfico, né? Adequadamente a lesão. Então eles colocam lá. Ele tem uma dupla com gradiente maior que 40. Né? E aí, nesse caso, eu posso talvez indicar a intervenção um pouco mais precoce. Não devo esperar que tenha aquela gravidade anatômica, né? Então, ele pode ser moderado do ponto de vista de área valvar, mas o gradiente desse paciente tem que ser alto. Isso nos leva a crer que esse paciente talvez tenha, possa até ter erro de métrica, né? Mas já existiam alguns registros que mostravam que o paciente com dupla, sem essa especificação do gradiente, né, mas com dupla, talvez tivesse um pior prognóstico. Então, já são pacientes que, mesmo que você não indique, talvez seja um paciente que você tem que trazer mais para perto de você e avaliar ele melhor e tentar identificar melhor se realmente é moderado ou não. Né? Muitas vezes as regurgitativas, principalmente reumáticos, jatos são excêntricos e Diando pode falar melhor que eu, né? Às vezes existe uma dificuldade técnica na mensuração adequada da insuficiência aórtica, então ela tem ela parece ser importante, mas na hora que você mede o jato é de moderado, os dados são de moderados, então isso e acontece com rotina, né? Sem querer menosprezar o Diando, né? Mas o eco é um exame complementar e às vezes é isso, a gente ausculta, tem uma propedêutica de importante, o eco fala que é moderado, aí você fala, não vou indicar porque é moderado, então são aquelas inconsistências clínicas ecocardiográficas que às vezes a gente tem que ir para um segundo método, um eco transofágico, uma ressonância. Perfeito. E, Vitor, o eco, além de ser operador dependente, ele também depende do momento do paciente, né? Você está falando aqui de medidas que a hemodinâmica dele pode interferir. Você está falando, por exemplo, de um refluxo que pode estar, ou de um efluxo que possa estar totalmente impactado pela condição que o paciente está, HB, se está baixo, se não está, se ele está hipervolêmico ou se ele está hipovolêmico, a frequência cardíaca que ele está. A gente tem variáveis que dependem muito disso para a gente fazer a nossa análise. Por exemplo, velocidade de fluxo e gradiente. Quem me dera, se fosse possível, sempre a gente estimar de maneira assertiva, baseado somente na anatomia, né? Se você conseguisse fazer um 3D perfeito ali sempre e dissesse, olha, a área valvar é tanto, tal, mas ainda assim a gente precisaria da análise complementar de hemodinâmica. E aí, para quem não está habituado com isso, pessoal, está escutando a gente falar aqui, poxa, mas eles acabaram de dizer que é uma estenose aórtica moderada, com uma insuficiência aórtica moderada, como é que eles estão dizendo que o gradiente é de 40 para cima?
lembrar que você vai ter um hiperfluxo, né? E quando você tem esse hiperfluxo, a velocidade aumentada ali, a tendência é que você esteja diante de velocidades mais altas, por isso que eles colocam gradiente maior ou igual a 40 ou a velocidade de pico, a velocidade máxima maior ou igual a 4 metros por segundo. Então, assim, é interessante porque não é incomum a gente encontrar esses pacientes, viu, Matheus? Lá no nosso laboratório de imagem, fazendo exames e fala, não, mas olha, é uma dupla lesão, é aórtica moderada, sem predomínio de nenhuma, né? As duas são moderadas e que aparentemente parecia ser uma coisa do bem, né? Então, para quem já está acompanhando isso, que é seu dia a dia, né, Vitor, já percebe que esse paciente provavelmente não evolui tão bem assim como a gente costumava aceitar. E tem uma coisa que você falou do hiperfluxo que é interessante, né? E essa é uma coisa que também nos acende um alerta, porque na propedêutica, às vezes se ausculta o sopro é bem sutil de insuficiência aórtica, mas ele tem o sopro de hiperfluxo. E sempre que ele tem o sopro de hiperfluxo, a gente tende a acreditar que esse paciente tem uma insuficiência aórtica importante. Então, veja, ele tem talvez um hiperfluxo, mas você está mensurando e a O é moderada. Então, talvez esteja subestimando aí a O, né? Ao invés de realmente as duas lesões serem moderadas com um gradiente de 40, né? Então, tem todas as possíveis explicações, né? Eu acho que essa conversa aqui, ela deixou explícito a complexidade da doença valvar. Porque a gente olha aqui a diretriz, a gente falou aí em 45 minutos, uns pontos chaves que parece fácil tomar de decisão. Mas a valvopatia, normalmente, tem muitas características anatômicas, multiplicidade de doença valvar junto, tanto que a subespecialidade da cardiologia é que mais precisa de heart team para tomar de decisão, de juntar diversos especialistas juntos para tomar a melhor decisão possível. Então, tem que tomar cuidado para não simplificar as coisas, porque muito pelo contrário, né? A valvopatia era uma doença muito difícil de tomar de decisão. Qual tipo de intervenção, qual tipo de válvula, como vai ser o acompanhamento desse paciente. Acho que a ideia da diretriz, né, realmente tentar simplificar um pouco, né? Porque talvez nem todo cardiologista clínico tenha tempo de se atualizar em todas as sub-áreas da cardiologia, né? Mas a gente tem que sempre lembrar isso em consideração, né? Quando o paciente está na sua frente lá, não dá para pôr ele só no score, não dá para pôr ele só no corte da idade, né? A gente tem que pensar no indivíduo como um todo, em particularidades que ele tem que não estão ali na diretriz, né? Quem me dera se fosse tão simples assim, né? Então, se fosse tão simples assim só usar a diretriz, a IA já tinha acabado com a gente já faz tempo, né? Você jogava na IA lá, ela olhava, a diretriz está aqui, ó. Vamos chegar lá, vai chegar lá. Muito melhor que a gente. Vamos chegar lá, calma, Matheus. Então, essa interpretação que a gente tem que é única, né? De poder ver o paciente e aplicar aquele conhecimento, ver se ele se encaixa ou não, né? Mais uma vez, a gente está falando de uma diretriz que é europeia, e nem tudo da diretriz europeia vai encaixar na nossa população aqui do Brasil, né? Não, e como o conhecimento ele vai sendo agregado progressivamente mostra o quanto a gente tem para aprender ainda, né? Não tem muito tempo a gente começou a falar sobre estenose aórtica com baixo fluxo paradoxal, falar dos trabalhos do Pibarot, que é outro tema que é para um outro episódio só para falar disso. E tem um outro tema que também é desafiador para o clínico e que foi contemplado nessa diretriz, que foi o tratamento com TAV na válvula aórtica bicúspide, né, Vitor? O que eles trouxeram para a gente aí? Eles trouxeram uma indicação um pouquinho baixa, né, da bicúspide 2B, né? Mas isso se dá ainda por falta de grandes estudos que incluam o bicúspide, né? Não porque não é uma coisa... Porque registros mesmo a gente já tem vários, né? Cada vez mais na prática diária a gente vê sendo feito TAV no bicúspide. Não reflete muita prática, né? Não a gente sabe que é mais prática. Difícil, mas a diretriz depois lá embaixo. Mas é aquilo, se você pegar trials, quantos trials incluíram bicúspide? Teve um dos Notion incluíram bicúspide, mas um número pequeno, porque eles incluíram bicúspide e tricúspide, então acabou que a subanálise dos bicúspides. Então, assim, é uma população que foi negligenciada nos grandes estudos. Até porque a gente sabe que existem dificuldades técnicas e os grandes estudos querem mostrar resultados positivos, óbvio, então eles acabam tirando aquela população de maior dificuldade técnica, né? Lembrar que o bicúspide muitas vezes tem associação com a ortopatia, então outros complicadores, né? Mas na nossa prática clínica, quando o indivíduo ele é baixo risco, idoso, dependendo da idade, dependendo do status funcional, a tendência é cirurgia, né, no bicúspide. Agora, obviamente, ali é um alto risco cirúrgico, 80 anos de idade, bicúspide, não tem dúvida que a TAV vai beneficiar, né? O detalhe que a gente está falando aqui, para você ver como a complexidade ela é tão grande, Matheus, a gente está discutindo aqui uma decisão simples. Vou para uma prótese percutânea, não, vou para uma cirurgia de peito aberto e tal. E a gente não está nem considerando a complexidade que é do serviço, da experiência do time, né, da taxa de complicações durante e pós-cirurgia, como que é o cuidado pós-operatório. Ou seja, realmente
não é tão simples quanto a gente gostaria que fosse, né? Ô, Vitor, para a gente finalizar, a diretriz ela também coloca um esquema muito legal de antiplaquetário e antitrombótico após cada tipo de intervenção. Então, eu vou te fazer duas perguntas assim da sua prática, o que você acha que a gente pode trazer. Primeiro, em relação à anticoagulação pós-prótese biológica, quanto tempo que a gente mantém? E o segundo, pós-TAV, se eu devo manter antiplaquetário e por quanto tempo que deveria ser essa indicação. Começando pela TAV, que acho que talvez seja a resposta mais simples, né? A gente tem vários estudos que tentaram definir qual era o melhor esquema antiagregante e, no final das contas, entendeu-se que só a aspirina é o suficiente para esse paciente, né? A gente tem o fenômeno da trombose subclínica, a gente ainda não sabe reconhecer quem vai ter trombose subclínica ou não. Quando ele tem, a gente acaba tratando esse indivíduo com anticoagulante. Mas só pela TAV, se esse indivíduo não tem mais nada, a gente dá só o antiagregante. Se ele tiver, por exemplo, uma FA, eu dou só o anticoagulante. Se ele tiver qualquer outra coisa, eu esqueço a TAV. Se ele tem angioplastia coronariana, eu vou tratar como eu trataria, esqueço a TAV. Então, se eu tiver só a TAV, é a aspirina. O que a gente tem nos grandes estudos é um segmento curto, né, de 1 ano. Então, o que se sabe tem que dar por 1 ano. É a classe 1. Depois disso, a tendência é continuar mantendo, mas talvez eu possa tirar, depender do risco de sangramento desse paciente. Então, a recomendação para depois de 1 ano, ela cai um pouquinho, né? Agora, em relação à prótese biológica, anticoagulação, né? Existe uma série de recomendações, né? 3 meses, na mitral, na aórtica pode ser AS e tudo. Essas práticas não são práticas que a gente faz diariamente, pelo menos no INCOR, né? A gente não costuma dar anticoagulante nem antiagregante só pelo fato do paciente ter uma prótese biológica, né? Que é o que se faz nos Estados Unidos e Europa, com o racional de que é o período de endotelização daquela prótese, do anel da prótese, dos pontos, e teria um maior risco trombótico. A gente não tem nenhum estudo que corrobore que eu preciso fazer, né? Essa é a grande questão, né? Então, nenhum estudo. Pode procurar, a gente já fez essa brincadeira lá outro dia, eu e o Dr. João Ricardo, ficamos lá 1h30 procurando todos os estudos, pegava a diretriz, pegava o que ela citou, era uma opinião de especialista, pega e puxa, não acha nenhum estudo. E a gente vai para a nossa realidade brasileira, né? Então, indivíduos muitas vezes que não conseguem anticoagular, às vezes não tem novos anticoagulantes diretos no SUS, então você tem que dar a varfarina, tem toda a dificuldade da varfarina, indivíduo de condição socioeconômica baixa, né, reumático, muitas vezes, que coloca uma prótese biológica mitral, porque não consegue anticoagular, por isso que ele pôs, que ele é jovem, deveria ter posto uma americana, mas já põe. Então, todas as dificuldades, isso nunca foi feito, né? Não vou dizer nunca, assim, mas não é feito de rotina no INCOR, a gente não vê mais eventos. Obviamente, estou dizendo de experiência, né? Experiência minha dentro de um serviço, né? Não é nada publicado, mas também não tem nada publicado para você fazer, né? Então, apesar de ter, como você pode ver nas diretrizes brasileiras, não existe essa recomendação lá, né, de fazer essa anticoagulação. Mas tanto os americanos quanto os europeus, eles mantêm isso nas diretrizes. Eles falam que tem que anticoagular quando você faz uma plástica mitral ou tricúspide, né? Tem que anticoagular por 3 meses, né? Então, essa é uma discussão que dá pano para manga também. É muito interessante, né? Tem essa discrepância de serviços aqui, e aí eles colocaram como 2A essa indicação e, pelo visto, um pouco o fundamento por estudo, né? Talvez a gente nem tenha. E igual você comentou, né, Vitor? A gente tem essa dificuldade aqui do ponto de vista do Brasil, que a maioria do SUS vai se anticoagular com antagonista da vitamina K, que você vai manter o paciente internado mais tempo até conseguir chegar no nível alvo do INR para poder dar alta para esse paciente, por exemplo. É um ponto a ser considerado. Como a gente falou de medicina baseada em evidência, né? Se fazer um estudo disso é extremamente complexo. Porque esse indivíduo, geralmente, ele não tem eventos maiores, né? A gente não vê o cara tendo AVC. Então, você teria que fazer um estudo, talvez, de imagem, vendo ressonância de crânio, mas também a taxa é muito pequena. E, resumindo, assim, para fazer um estudo desse, seria muitos pacientes, quantidade de dinheiro muito grande para fazer ressonância pré, pós, avaliar. Então, a gente não tem, é muito difícil ter um estudo também, por outro lado, né? É muito difícil ter um estudo que corrobore essa indicação, né? Então, é um tema ainda numa zona muito cinzenta que varia muito, né? Tem outros serviços aqui em São Paulo que fazem essa anticoagulação, né? Então, a gente não tem o cabeça a cabeça para saber se precisa ou não, né? É interessante a gente ter esse conhecimento, justamente saber dessa discrepância, porque apesar da diretriz estar assim, tem muito lugar que não faz assim e que tem bons resultados, tá? Então, você pode julgar do seu paciente fazer o que achar melhor pela sua experiência também.
Vitor, acho que assim a gente conseguiu pegar basicamente toda a diretriz. Você tem alguma mensagem que você mais te agradou nessa Eu ia diretriz pedir nova? para ele, Matheus, eu ia pedir para ele aproveitar que o Vitor, ele participa das nossas diretrizes de valvopatia, o nome dele está lá, é uma pessoa que está envolvida diretamente em pesquisa com isso, o doutorado dele foi relacionado à estenose aórtica com análise de ressonância para buscar fibrose num cenário muito específico. Quem sabe um dia a gente converse só sobre isso, mas eu queria aproveitar a oportunidade de ter ele aqui, que tem senso crítico, não é à toa que ele faz parte do grupo que está junto da nossa diretriz de valvopatias, para que ele desse um destaque. Eu sei que tem coisas que, poxa, estão dando muita discussão, tem coisas que parecem que foram acertadas, mas o que você diria que foi o grande destaque que você fala, cara, isso aqui é ponto alto da diretriz e eu achei muito interessante, veio ao encontro do que a gente já imaginava. O que você poderia destacar aí? Para mim, o destaque mesmo foi o assintomático na estenose aórtica, que é a mudança de paradigma, né? Não que eu concorde com a maneira que isso é passado, né? Que às vezes dá essa impressão que tá para todo mundo, cirurgia para todo mundo. Não é bem isso que a diretriz pontua, mas é uma quebra de paradigmas, né? Que a gente só indicava se tivesse sintoma ou complicador, e a gente vê uma tendência aí da intervenção para o assintomático, mas a gente já discutiu aqui, né? Que tem vários vieses, e talvez não seja nenhuma coisa que seja aplicável no nosso país, né? Imagina fazer intervenção para o assintomático, também cai naquela discussão do eco, né? O ecocardiografista vira quem indica a intervenção, né? Porque se, sei lá, o DAC que é importante, ele intervém. Se, sei lá, o DAC é moderado... Pro eco, né? Deu 49 ali Dependendo no do Simpson dia que eu faço. Pois é. Então, mas acho que o ponto alto foi esse, né? Essa é uma diretriz de muita intervenção, porque muitas coisas novas foram nesse período das últimas diretrizes, né? Então, a gente vê o upgrade de todos os transcatéter mas sem dúvida nenhuma... O que mais chamou a atenção aí foi o da estenose aórtica não assintomático. Eu vejo sempre pelo lado positivo, né? Mesmo que eu não concorde com algumas coisas, mas abre uma possibilidade da gente poder também indicar naquele indivíduo que a gente acha que vai ter benefício. Não vou indicar para todo mundo. Acho que o Watchful Waiting ainda é a ferramenta principal, mas se eu tenho dificuldade no Watchful Waiting, eu não consigo fazer, se o paciente vai se perder, demora para intervir na minha instituição, então talvez eu indique mais cedo para ele intervir no momento certo. Então tem vários pontos que abre caminho para a gente poder utilizar também a intervenção de uma maneira que possa trazer benefício para o paciente. Pergunta final, será que teremos diretriz brasileira 2026? Acho que sim. Existe aí bom, né? uma grande possibilidade das diretrizes 2026. E com a novidade agora, né, Matheus, que eu acho que nessa terça-feira, não, na segunda-feira, eu tive há pouco tempo com o Pedro Barros, que está sob a liderança aí do grupo que coordena as diretrizes, e ficou bem legal agora, né? Porque as diretrizes vão ser lançadas sempre no Congresso Brasileiro. Isso traz uma importância para o Congresso? Traz uma importância para o Congresso também, né? Valoriza também os autores da diretriz, porque eles certamente estarão no Congresso e vão ter oportunidade de apresentar o que eles compilaram e o porquê disso numa discussão de alta qualidade científica. Então, assim, quem sabe no próximo Congresso a gente não esteja lá discutindo as atualizações das diretrizes brasileiras de valvopatias. Espero que isso aconteça. Deus quiser. Muito obrigado, Vitor, por estar participando aqui com a gente. Muito obrigado para você que ficou acompanhando também até o final. Eu que agradeço o convite aí. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor. Valeu.